Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências da Natureza e suas tecnologias, Biologia, para estudantes do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação. Eu sou o professor Murilo Ramos e a nossa aula de hoje é sobre perturbações ambientais. Essa nossa aula de hoje é de um conteúdo muito extenso, e eu vou colocar aqui para vocês algumas fontes que são renováveis e não renováveis, fontes de energia que vão gerar várias situações que serão essas perturbações ambientais. Isso aí a gente vai ver mais para frente. Vamos lá. O objeto de conhecimento dessa aula é sobre perturbações ambientais e o objetivo da aula é analisar perturbações ambientais, considerando fontes, transporte e/ou destino dos poluentes e a previsão de seus efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais, para propor soluções dos problemas relacionados à manutenção da qualidade de vida humana. Obviamente, não se pensa apenas na vida humana, existe um pensamento em todas as formas de vida, mas todo esse manejo, todo esse cuidado é por consequência de ações humanas. Então, nós temos esse foco nos humanos justamente porque nós somos grandes causadores. Mas nessa aula vocês vão ver que nós não somos os únicos causadores. Na natureza, sim, pode haver poluição por consequência de ações naturais, de coisas que acontecem na natureza. Falando agora especificamente sobre perturbações ambientais, nós podemos conceituar como alterações no ambiente que podem ou não causar alguma resposta na população de interesse. O fato de não haver uma resposta ou de não haver um impacto tão facilmente visível, isso não quer dizer que não esteja havendo alguma perturbação. Então, algumas perturbações são perceptíveis e são, de certa forma, passíveis de resposta e outras não são. E a gente vai especificar algumas mais para frente. Sobre fontes de energia e poluição. Nós temos que lembrar de um conceito bem geral de energia, que é a capacidade de produzir trabalho. É imaginando isso aí que nós vamos imaginar as consequências do uso dessas energias para o assunto de hoje. Então, nós não podemos fugir do conceito de poluição. Então, de maneira geral, é a modificação prejudicial do meio ambiente que afeta as formas de vida. Muitas vezes está relacionada com a ação humana, mas eventos naturais, como o vulcanismo, foi o exemplo que eu dei para vocês aí, também podem provocá-la. Agora falaremos sobre os tipos de fontes de energia. Nós temos basicamente dois tipos de fontes de energia. Nós temos as energias renováveis e as não renováveis. Eu vou citar alguns exemplos para vocês e falar quais são. Um exemplo de energia renovável, como eu estou dizendo aí no conceito, são aquelas obtidas de fontes inesgotáveis. Ou seja, considera-se que a longo prazo essas fontes não vão se esgotar. Então, o primeiro exemplo que eu arrumei aqui para vocês é a usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica usa o movimento da passagem de água por todo um maquinário construído para gerar essa energia que eu comentei anteriormente. Então, nós temos uma grande quantidade de água que, por desnível e ação da gravidade, vai escoar por toda uma estrutura que foi construída para receber essa água que cai, e essa água faz a movimentação de todo o maquinário e essa movimentação proporciona essa geração de energia. Nós consideramos isso como algo inesgotável porque subentende-se que essa quantidade de água não vai acabar e que aquela construção continuará ali. Por isso, uma fonte inesgotável. A hidrelétrica, de forma geral, é sim considerada uma fonte inesgotável. Uma outra fonte inesgotável, ou seja, renovável, é a eólica, que é a energia produzida pelo movimento do vento. O vento, vocês devem se lembrar que ele é produzido naturalmente por diferença de temperatura, pressão, isso acaba fazendo o ar se deslocar. Isso gera um vento, e o vento faz com que, nesse caso dessa imagem, essas hélices se movimentem. E esse movimento dessas hélices acaba produzindo a energia que é conduzida, estocada e mandada para os locais de objetivo nosso. A energia solar é outra também considerada renovável, porque também é considerada inesgotável. E aqui nessa imagem nós temos uma foto mostrando o Sol e algumas placas solares. São placas que conseguem fazer o uso dessa energia solar e converter essa energia em energia elétrica.
assim como as outras, podendo alimentar qualquer aparelho, casas e os locais que precisam dessa energia elétrica. E é uma energia que também pode ser armazenada em outros lugares. Agora eu vou falar para vocês de energias não renováveis. E aqui como conceito nós temos aquelas obtidas de materiais que existem em quantidade limitada. Portanto, chegamos à conclusão que essas energias são utilizadas até um ponto que elas não estarão mais disponíveis. Um exemplo que eu dei para vocês aqui é o petróleo, que é classificado como combustível fóssil. O petróleo é extraído de grandes profundidades. Esse petróleo já encontra-se lá e com esse nosso maquinário conseguimos alcançar esse petróleo. Ele é extraído e utilizado para vários usos dos mais diversos, gases, combustíveis de forma geral, plásticos e muitas outras coisas. Só que este petróleo tem uma quantidade limitada, ele leva muito tempo para existir, é um processo de milhões de anos. Então chegamos à conclusão que o petróleo, depois de ser totalmente extraído, vai acabar. Então mais para frente não teremos mais petróleo. Então isso gera até uma certa reflexão sobre como a gente vai sustentar essas fontes energéticas que a gente usa bastante, inclusive até hoje em dia. Outro exemplo que eu achei sobre fontes não renováveis é o carvão mineral, que também é um combustível fóssil e assim como o petróleo já está lá no meio ambiente, é extraído e utilizado. Um momento vai acabar. E eu também resolvi falar para vocês sobre as fontes não renováveis, aqui como exemplo urânio e plutônio. É o que a gente chama de energia nuclear. Basicamente, nessas usinas, o urânio e o plutônio são usados para aquecer a água, aquecer uns fluidos que ficam lá, que já foram organizados de uma forma estratégica para que isso gere pressão e essa pressão gere movimento e o movimento gere energia, assim como a ideia das fontes anteriores. Gerar movimento para gerar energia e essa energia ser utilizada para os diversos fins que nós queremos. Mais para frente, agora que eu já falei de energia, falei de poluição, de fontes renováveis e não renováveis, nas próximas aulas eu vou falar para vocês sobre os impactos diretos que o uso dessas energias podem causar no nosso meio ambiente. E também vou falar sobre opções, alternativas, formas de diminuir o impacto, porque realmente, infelizmente, em muitas situações o impacto é inevitável, mas como a nossa sociedade precisa continuar, nós precisamos usar esses recursos. Então, a nossa preocupação é que a gente estude cada vez mais e desenvolva melhor a tecnologia para que esses impactos sejam cada vez menores. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado a vocês. Fiquem atentos. Amanhã teremos mais aulas para vocês, alunos do ensino médio, aqui na TBC. Um abraço e até a próxima oportunidade. Guilherme Rigonato, Danusa Azevedo,